Colossenses capítulo de número 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Verso 17. E tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Vamos orar juntos mais uma vez? Se você tem uma necessidade muito específica, também pode colocar diante do Senhor, mas queremos colocar a vida do nosso irmão. Se estamos na série Mutualidade Cristã, e hoje é ensinar uns aos outros, vamos também praticar isto orando uns pelos outros. Eu queria que você ficasse de pé e queria que você agora perguntasse o nome do irmão, se você não sabe, que está do seu lado, e você desse uma palavra de bênção para ele, o que for. Deus abençoe a sua vida, sua família, seus filhos. Que bom estarmos juntos aqui e podermos orar uns pelos outros e uns com os outros. Amém? Isso é tão bom, não é? Bota a mão no seu coração agora. Papai, obrigado porque somos família e fomos adotados por Ti, como vimos na intercessão hoje. E obrigado porque, ao sermos família, temos uns aos outros. Queremos orar uns pelos outros. Oramos pelo irmão da direita, da esquerda, que estão aqui conosco. Abençoe este irmão e essa irmã nas suas necessidades. E agora abençoe o nosso coração para, após ler a Tua palavra, que possamos ter uma aplicação viva e saiamos daqui para viver esta mutualidade. Perdoe os nossos pecados de orgulho, de individualidade, quando não olhamos o próximo, e nos ajude a amar, a aceitar e ensinar uns aos outros o que aprendemos na jornada da fé. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe o nosso coração, a nossa mente. Recebemos tudo com alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e podeis assentar. Ensinar uns aos outros. O processo na vida cristã de crescimento não é um processo rápido, ele é um processo longo e pode levar uma vida inteira. Portanto, o ensinar será sempre processual, porque o crescimento da vida cristã, ele não é só uma corrida de 100 metros rasos, mas está mais para uma maratona de 16 quilômetros, uma corrida de muitos quilômetros. Ele é transgeracional. O que Deus está fazendo na igreja da cidade excede a uma geração. Deus está trabalhando nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos e está nos levando a crescer. Eu estou crescendo, você está crescendo. E não podemos ser individualistas, temos que ajudar uns aos outros. Vivemos uma sociedade muito voltada para o eu. Você já parou para perceber o quanto que as propagandas refletem esse mundo hedonista que a gente vive? Eu posso lembrar de alguns produtos no passado, bem recente, que mostravam o quanto que o mundo hedonista está voltado para o ser. Eu me lembro de uma propaganda da operadora de telefone TIM, que falava "Mente sem fronteiras", da Coca-Cola "Mate a sua sede", do Boticário "Seja o que você quiser", da Fiat, que falava sobre aceitação. Então, o que quando fala assim, mate a sua sede? Quer dizer, se você tem sede, mate. Ué, mas um refrigerante falando sobre matar a sede? Se eu tiver sede, eu vou beber água, porque isso mata a sede. Mas, na verdade, é um conceito. Não é sobre você matar a sua sede de H2O. É você
matar a sua sede e fazer a sua vontade. Quando a Nike vem com o seu slogan, Just It, simplesmente faz. Quer dizer, você pensa, você faz. O que a sociedade pós-moderna vai nos ensinando? Que você é o centro. Se você está com sede, mata a sua sede. Você tem uma mente aberta ao extremo, sem fronteira. Se você pensa, simplesmente faz, sem pensar as consequências. Isso é contrário à fé cristã. Pelo contrário, toda vez que eu for agir, eu tenho que pensar nos efeitos colaterais. Eu tenho que pensar aquela decisão, o que ela implica para o próximo, para a sociedade, para a família. Porque nem tudo que é bom para mim, eu posso fazer, porque tem uma linha ética que pode afetar a vida de alguém. Então, mesmo que seja bom para mim, mas se prejudica o outro, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não penso só em mim mesmo, eu tenho que pensar no próximo. Jesus nos deu o mandamento: ame a Deus e ame o próximo. E como que ele me ensina a amar o próximo? Como eu amo a mim mesmo, eu tenho que amar o próximo. Então, por mais que o mundo hedonista, que vive no prazer pelo prazer, e os seus produtos e serviços tragam slogans sobre como que eu vou viver em torno de mim mesmo, na fé cristã eu tenho uma proposta antagonista a isso, que é a mutualidade. E são 62 mutualidades no Novo Testamento. Nessa série, nós só vamos destacar 5 delas. E hoje é sobre ensinar uns aos outros. Então, não é só sobre aprender, é o que eu aprendo e o que eu ensino ao meu próximo. O Salmo 145, 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e eles anunciarão os teus atos poderosos. Quando você chega aqui na colina, é um lugar inspirador e maravilhoso, não é? E esse lugar não é sobre a minha pessoa ou sobre a sua pessoa, é sobre nós, é sobre a coletividade. É sobre receber, celebrar e repartir. A vida cristã é sobre ensinar a repartir o que recebemos do Senhor. Então, diga comigo, a vida cristã é sobre receber, celebrar e repartir. Faz assim comigo, é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Então, quando eu leio o devocional, eu quero compartilhar aqueles princípios com a minha família, nas minhas mídias sociais. Quando eu leio a Bíblia, eu reflito e compartilho no meu GDC, no trabalho. Amanhã você vai trabalhar. Pessoas talvez nunca lerão a Bíblia, mas lerão a sua vida. E você é uma carta viva. Então, aquilo que você aprende, você reparte. O texto que lemos, a carta de Colossenses, foi escrita pelo apóstolo Paulo para instruir a igreja em Colossos sobre a supremacia de Cristo e a importância de viver à luz da vida de Cristo, construindo o reino de Deus. Neste verso específico, do verso 16 e o verso 17, o apóstolo Paulo aborda uma prática da vida cristã nas relações interpessoais, que é a importância da mutualidade, do ensinar ao próximo, uns aos outros. Todos devemos estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Cristo, e ela deve habitar em nossa mente e em nossos corações, influenciando nossas ações, para que possamos adorar a Deus e servir ao próximo nas nossas relações interpessoais. E ela muda mesmo. A Bíblia fala que o que mentia, não mente mais. O que se prostituía, não prostitui mais. O que roubava, não rouba mais. Porque no momento em que eu creio em Jesus e que eu leio a Bíblia, ela não é simplesmente um livro antigo, ela é a palavra de Deus. E ela vem para mudar o meu pensar, trazer uma metanoia que, consequentemente, muda a minha forma de viver. Paulo diz que a palavra habite sugere um estado de permanência da palavra de Deus. Então eu leio a Bíblia para que ela habite em mim, e Paulo fala que essa habitação, ela é rica, e isso significa que a palavra rica habitando na minha vida me faz uma pessoa também rica e próspera. Não é só
o conceito de ganhar dinheiro que traz prosperidade. Tem gente que é rica, mas é pobre. Por quê? Porque ele é rico financeiramente, mas ele é pobre de princípios e valores. A riqueza da palavra de Deus está em nós e ela é rica e transforma a vida da gente de uma maneira que o dinheiro não pode comprar. Deixa eu te lembrar uma coisa: tudo que o dinheiro pode comprar ainda assim é barato. Porque o dinheiro não pode comprar a fé, a esperança e o amor. Dinheiro não compra nem saúde. Ele pode ajudar no tratamento, mas chega uma hora que as pessoas mais ricas e que têm os melhores planos de saúde, são tratados nos melhores hospitais, também morrem. Então, a riqueza da palavra de Deus, ela é muito além de qualquer dimensão da questão financeira. Muitas coisas aprendemos sozinhos, e não tem nada de errado nisso. Aprendemos por intuição. Um bebê, ele aprende só em ver os adultos. Então, é inato da criança olhar, observar, ver, sentir e aprender. Aprendemos também sozinhos por raciocínio. Ao ler, ao estudar, aprendemos, observando a vida ao nosso redor, os experimentos. Mas, na verdade, nós aprendemos mais com os nossos relacionamentos do que podemos imaginar. Por isso que tem pessoas que elas são deformadas pelos seus meios sociais. Porque o mau exemplo, às vezes, de pais, de famílias desestruturadas, da sociedade, dos vizinhos, de um meio ambiente nocivo, também deforma a vida de uma pessoa. E aí, quando ela se converte, ela tem que desconstruir toda uma construção, na verdade, tem que desaprender para aprender de novo. Então, sabemos que Jesus é quem salva, mas sabemos que a igreja é muito importante para esse crescimento comunitário. Nós aprendemos uns com os outros. A maioria das coisas que nós sabemos, aprendemos uns com os outros. E nós precisamos uns dos outros. Precisamos de pais biológicos, pais espirituais, irmãos biológicos, irmãos espirituais. Precisamos da sociedade, precisamos de uns aos outros. E por isso, a bênção da mutualidade cristã. Nascemos para aprender. Tudo que aprendemos está relacionado ao meio que vivemos. Até na hora da morte, podemos aprender. Por isso que Salomão diz que há mais sabedoria num velório do que numa festa. E as mesmas leis da aprendizagem da vida física valem também para a vida cristã. Quando nós aprendemos que, por exemplo, o princípio da semeadura é um princípio da natureza. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Então, também, se eu ensino sobre o amor, é isso que eu vou aprender, porque é um princípio da agricultura que eu aprendo para a vida. A colheita é sempre na mesma proporção da semeadura e também é sempre na mesma espécie. Se você quer colher pouco, você planta pouco. Se você quer colher muito, você planta muito. Se você quer colher arroz, você tem que plantar arroz. Então, se você quer aprender algo bom, você tem que semear isso também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para o ensino. Então, quando eu leio a Bíblia, eu aprendo para mim e para ensinar, para repreensão e para correção e justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, qual é o objetivo que existe a Bíblia? É para que eu leia? Não. Ler é o meio. É para que eu possa ser transformado e eu possa transformar. Para que todo homem, leia comigo essa última parte do verso de 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia não existe para que ela seja pregada. A Bíblia não existe para que ela seja lida. A Bíblia não existe para que ela seja instrumento de correção e instrução. A Bíblia existe para que o leitor seja transformado. Esse é o alvo de Deus. A Bíblia existe para que eu e você sejamos transformados. O ensino e a leitura é um meio, não um fim em si mesmo. Você nunca vai ser um melhor crente só lendo a Bíblia. Você tem que ler e praticar, ler e praticar, ler e praticar.
E por isso precisamos de uns aos outros, porque nós não vivemos numa ilha, nós vivemos com relacionamentos interpessoais. Então, no ensino cristão, temos que analisar 4 elementos importantes sobre esta mutualidade cristã, que é uma bênção de ensinar uns aos outros. Por que devemos fazer isso? Por que você deve ensinar o que você aprende no devocional às promessas de Deus, na leitura bíblica, na escola ministerial aqui da igreja, nos cursos que você faz, no 30 semanas, em cada pregação? Primeiro, entenda a importância do ensino e do aconselhamento. Ensinando-os e aconselhando uns aos outros, diz Paulo. Essa palavra mostra a necessidade de um relacionamento em comunidade entre irmãos da família da fé. Nós não somos consumidores do mundo gospel. A gente não vem na igreja consumir, a gente vem na igreja crescer. E crescer para repartir. Entenda que a troca da sabedoria e de experiências enriquece a nossa vida e fortalece a nossa fé. Você não entende que simplesmente o que é importante para você, mas o que é importante para você receber, celebrar e repartir. Você sempre quer ajudar o seu próximo. Deixa eu fazer 3 perguntas aqui para você. Qual foi a última vez que você orou por alguém que não por você? Qual foi a última vez que você orou por alguém não pelos seus pedidos? Segundo, qual foi a última vez que você deu uma oferta, um dinheiro, um presente em espécie para alguém, independente do valor? E qual foi a última vez que você repartiu com alguém algo que você sabia, que você aprendeu com alguém? Você consegue se lembrar dessas 3 coisas quando você orou por alguém, quando você compartilhou o seu dinheiro com alguém, ou um alimento seu com alguém, ou também um conhecimento que você recebeu? 3 perguntas. Deixa eu agora colocar isso na perspectiva de tempo. Quantos aqui, alguma dessas 3 coisas, fizeram isso nessa última semana? Levanta a sua mão. Glória a Deus por isso. Quantos aqui compartilharam uma dessas 3 coisas nas últimas 2 semanas? Levanta a mão. Muito bem. Quantos compartilharam isso nos últimos 3 dias? Dinheiro, aprendizado ou também o seu recurso? Muito bem. Então, estou falando para uma igreja saudável. Uma igreja composta de pessoas que não vivem só para si, mas se nas últimas 2 semanas, na última semana, nos últimos 3 dias, a maioria das pessoas aqui compartilhou o seu dinheiro ou o seu alimento, um saber, uma oração. Graças a Deus, parabéns. Você está entendendo da vida cristã que ela não é só sobre você. Orar é importante, mas interceder pelo próximo é muito importante. Ganhar o seu dinheiro com honestidade é muito importante, mas você também repartir o seu dinheiro com alguém é muito importante. E você aprender é muito importante, mas você fazer discípulos, repartir o que você aprendeu das Escrituras ou de algo bom da sociedade, isso é vida cristã. Então, Deus nos dá a bênção de podermos falar com Ele em oração. Ore e peça o que você quiser para você, mas não deixe de interceder pelo próximo. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro e prospere. Só não esqueça de repartir com alguém que precisa. E também aprenda o máximo de si. Faça uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um MBA. Aprenda um curso técnico, mas também faça discípulos. Também aprenda a ensinar, porque isso nos ajuda a entender que a vida não é sobre nós. Estamos aqui na Terra por um propósito. E a mutualidade cristã nos ensina isso. Viva para além de você mesmo. Viva também para ensinar o que você aprende, repartir o que você aprende. A vida cristã é missional. Você não está aqui só para consumir. Você não está aqui só para ter. Então entenda a importância do ensino e também do aconselhamento.
Tem muita gente fazendo coisa errada e pessoas que você conhece. E a sua responsabilidade é ajudar essas pessoas também. Na sua casa, na sociedade, dentro e fora da igreja, aconselhar, instruir, orientar. Segunda coisa, para que você viva a mutualidade de ensinar uns aos outros, além da importância do ensino e do aconselhamento, você precisa buscar sabedoria divina para abençoar a vida dos irmãos. O tempo está bastante confuso e Paulo diz então nesse texto, ensinando e aconselhando uns aos outros com sabedoria. E quem tem falta de sabedoria tem que fazer o quê? Peça a Deus. Aprenda a receber, celebrar e repartir. Entenda a importância de ensinar e aconselhar, mas muitas vezes nós não vamos saber como fazer isso. Então vamos pedir a Deus que nos ajude. O ensino deve ser feito com sabedoria. Você não pode ensinar qualquer coisa ou ensinar o que não sabe. O fundamento do conhecimento vem de Deus. A sabedoria prática aplicada ao cotidiano da vida dos irmãos. Então, eu preciso pedir a Deus sabedoria para que o discipulado aconteça. Precisamos criar oportunidades, seja no GDC, no ministério, no discipulado pessoal em grupo, e gerar ambientes que promovam o ensino da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você pediu a Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria? Eu sei que às vezes a gente precisa de trabalho, de emprego, de dinheiro, mas a gente precisa muito de sabedoria. Diga comigo, Senhor, dê-me da tua sabedoria. Inclua esse item nas suas orações, porque é bíblico. Aquele que tem falta, peça a Deus sabedoria. 3. Cultive um ambiente de adoração com expressão de gratidão. Paulo, então, continua no texto que devemos ter esta atitude. A atitude de entender que devemos ensinar com sabedoria e deve também ter uma atitude de gratidão, de adoração que permeia essa vida de ensino, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente não faz só isso na igreja. Dê-me uma retrospectiva do seu Spotify que eu direi quem tu és. Não é? O que você está ouvindo? Porque se entrar lixo, vai sair lixo, não é? A música popular brasileira hoje anda com uma qualidade que o meio-fio e ela estão no mesmo nível, está baixo. Está mais baixo do que rodapé. Porque, na maioria das vezes, são palavras de hedonismo, de egoísmo, de luxo, de vida fora dos padrões de Deus, não é? Então, entenda que o padrão de Deus para a sua vida é isso aí, amiguinho. Deus abençoe. Belezinha. Então, cultive um ambiente de adoração e expressão a Deus, como as crianças o fazem. Qual tem sido, meu irmão, olha para cá, qual tem sido a música do seu coração? O que está andando lá nas mídias sociais do seu Instagram, do seu Facebook? Porque a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a prática de cantar louvores expressa a gratidão de um coração que ama ao Senhor. Existe libertação e crescimento no meio do louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dar um motivo para você gostar de adorar. O diabo odeia o louvor. Você entendeu? Se o diabo odeia, você deve cair dentro. Se ao colocar um louvor no seu carro, isso incomoda Satanás, levante o volume e adore mais ao Senhor, porque o louvor liberta. Então, escolha ter um estilo de vida que ofende Satanás.
Tem gente que está vivendo uma vida que Satanás está aplaudindo. Vida louca, vida doida, não é? Não é por aí. Então, se eu sei que aquilo ofende o coração de Deus, eu não vou praticar. Mas se eu sei que Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, eu vou cantar louvor na igreja, eu vou cantar louvor no meu carro, eu vou cantar louvor em casa, aonde eu vou cantar. No meio dos louvores, Deus habita. Por isso, você já percebeu que tem pessoas que elas não gostam de louvor? Porque justamente ela sabe que isso atrai o coração de Deus. E o inimigo, ele acaba cantando para essas pessoas. Então escolha a partir de hoje viver a mutualidade cristã de ensinar uns aos outros. E faça isso numa atmosfera de abundância, de contentamento, de gratidão. Reflete a atitude de um cristão de primeira classe. Salmos, hinos e cânticos espirituais englobam diferentes formas, claro. O cantar, como vimos aqui, com o instrumento, é uma forma de adoração, mas existem outras formas de louvor também. E que seja sempre em espírito e em verdade. Quarto e último, estude a palavra de Deus em atitude de gratidão a Deus. Paulo diz, com gratidão a Deus em seu coração. É para isso que nós queremos aprender a Bíblia. Não é para saber mais do que o outro. Não é para ser um cabeção das Escrituras. Tem gente que estuda a Bíblia, até parece que vai chegar no céu e vai dar aula para Jesus. Porque a única coisa que ele faz é estudar. Ele estuda. Mas e a prática? Toda vez que Jesus nos ensina, ele diz, vai tu e faz. Estudar e não praticar não gera a mutualidade. Estudar e praticar gera mutualidade. Mas estudar e guardar gera orgulho. O crente se acha melhor do que o outro. Não, mas eu tenho 10 anos de vida cristã e já li a Bíblia 5 vezes. Com tanto orgulho assim, deveria ter estudado e lido 10 vezes, né? Então, toda vez que você recebe, é para repartir. Isso reflete a atitude de louvor ao Senhor. A gratidão é o motor poderoso que move as nossas atitudes e relações. Então, encorajar você a tudo que você aprender, ensinar com uma atitude de gratidão a Deus. Porque quem agradece, cresce. Você pode dizer isso comigo? Quem agradece, cresce. Você pode perceber, toda pessoa grata, ela reflete isso no rosto. Ela anda de tanque cheio. A pessoa amargurada, a pessoa amarga, azeda, ela acha que todo mundo está devendo para ela. Já a pessoa grata, abundante, ela entende que, na verdade, ela é que está grata pela vida, pelas pessoas. Ninguém está devendo para ela nada. Tem gente que acorda de manhã cedo, toma uma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, chega no trabalho, todo mundo está devendo para ele. Não, seja grato. Hoje é domingo, dia da ressurreição. Deus está te dando uma nova semana. Vá amanhã trabalhar de tanque cheio, grato, feliz. Chegue em casa, agradeça. Amanhã chegue no seu trabalho, agradeça pelo trabalho que você tem. Chega na sua escola, na sua faculdade. Você já agradeceu pela sua casa? Já agradeceu, pais, pelos seus filhos? Já agradeceu, filhos, pelos seus pais, agradeceu por estar aqui hoje. Olha que noite maravilhosa,
que culto abençoado. Então viva no modo gratidão e você vai crescer e vai haver um efeito maravilhoso ao seu redor. A atmosfera muda, o ethos muda, porque quando a gente é grato, a gente vive na abundância. Quando a gente vive na escassez, nós vivemos na cobrança. Então, em nome de Jesus, viva na mutualidade de ensinar uns aos outros, porque quem é grato quer repartir essa gratidão. Quem aprendeu quer repartir isso com o seu próximo, que isso seja uma marca da sua vida. Olha como é que aquele irmão, aquela irmã é generoso, ele investe tempo, recurso em repartir. Se você vai dar uma aula, dê da melhor maneira e dê com 2 dicas. Quando você for ensinar algo a alguém, dê como se fosse a primeira vez. Você vai fazer isso com temor. E dê aquela aula, aquele ensino como se fosse a última vez. Isso será como a paixão. E nós precisamos das 2 coisas. Fazer como se fosse a primeira vez, com muito temor a Deus, e fazer como se fosse a última vez, para ter muita paixão em servir ao próximo. Amém, igreja? Então, viva com o seu modo gratidão acionado. Criar espaços na sua vida para isso o tempo todo. Reconhecer que as pessoas não estão devendo para você. Você que está devendo, antes de tudo, o amor. Seja grato às pessoas que oram por você, às pessoas que te ajudaram. O que você está fazendo aqui? Alguém ajudou você. Esta casa não existe para nós mesmos. Isso aqui é tudo para Deus e para as pessoas. Não é sobre nós, é sobre Deus e sobre o próximo. Então eu, como um cristão, não posso ser um antagonista e viver na contramão dessa perspectiva de vida. Então a palavra de Cristo deve habitar sempre em nós para isso. Acione, em nome de Jesus, o modo adoração e você vai diminuir o modo reclamação. O ensino e o aconselhamento são mútuos. A adoração a Deus refletindo uma atitude de alegria no coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E ensine e aconselhe aos outros com toda a sabedoria. Que essa palavra do apóstolo Paulo nos guie a viver esta mutualidade cristã. Vemos assim que esse é o alvo do discipulado, ensinar uns aos outros. É a transformação da vida do discípulo, a minha e do meu discípulo, segundo o modelo de Cristo, em 1 Coríntios 11, verso 1. É a formação do caráter de Cristo na minha vida e na vida do meu irmão, como diz Atos capítulo 11, 26, 2 Pedro 3, 18. É levar a ser um reflexo de Cristo nesta terra. Como diz Paulo em Romanos 8, 29, é fazer novos discípulos em nome do Senhor, como ele nos ensina no grande mandamento em Mateus 28 e na grande comissão. Não é sobre ser teólogo ou sobre ser doutor ou religioso da lei, mas é apenas ser um discípulo de Cristo. Já perguntaram a Martin Lloyd Jones uma definição de evangelho. Ele diz, é um mendigo levando o pão ao outro. Então, quando eu defino o evangelho, que é levando o pão da vida, levando a essência da vida ao outro, eu não vou confundir que a essência da vida cristã é sobre consumo, ou sobre ser aceito, ou sobre vir à igreja para buscar a última notícia de poder. É sobre vir aqui para rever o meu irmão, adorar a Deus, ter comunhão uns com os outros, ser abastecido numa palavra da fé e viver o meu chamado e o meu destino. Eu não estou pregando hoje nada que você não sabe. Na verdade, essa série não é sobre novidade da vida cristã. Essa série é para nos relembrar coisas que sabemos e às vezes não praticamos. Mark Twain, escritor de contos norte-americano, ele disse, eu não estou preocupado com o que você não sabe das Escrituras. Eu estou preocupado com o que você sabe e você não pratica. Então essa é uma série para nos relembrar. No mundo que é tanto uma cultura sobre eu ter, eu gostar, é tudo sobre o que eu quero, o que eu sinto, o que eu preciso, é tanto egoísmo, é tanto eu, sairmos daqui
para sermos resposta de Deus neste mundo. Indo para o seu trabalho amanhã, não pensando só em você. Indo para a sua faculdade amanhã, não pensando só em você. Pensando em Deus e pensando nas pessoas. Pensando na mutualidade cristã. Pensando em repartir, dando aquilo que você recebeu ao seu próximo, aprendendo com o outro aquilo que você vai viver na vida cristã. No processo discipulador, discipulado e discípulo, há muitas coisas envolvidas, que não é simplesmente ensinar uma coisa decorada, mas é ensinar vida, é fazer uma transfusão de vida. Henry Adams, conselheiro cristão, ele diz: o mestre ensina para a eternidade. Ele nunca pode saber onde sua influência terminará. Então, sai amanhã para ensinar. Na realidade, o ensino é um processo recíproco. Toda vez que você for ensinar, você vai aprender. Toda vez que você ensinar algo a alguém, você vai aprender. Pois todos estamos aprendendo o tempo todo. Então, que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de vocês e vocês ensinem uns aos outros com toda a sabedoria tudo que aprenderam. Amém? Você precisa mais do que um livro para crescer na fé. Você precisa de Jesus e você precisa de discípulos de Jesus. Então, seja discípulo e faça discípulos até a volta do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra da fé?